Vamos então aqui dando continuidade ao nosso estudo do nosso livro E a Vida Continua, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo 26, o último capítulo, intitulado exatamente E a Vida Continua, e nós vamos fazê-lo então em duas partes, concluindo no nosso próximo encontro. Assim nós planejamos, né? Bom, no capítulo 25 nós acompanhamos o processo de desligamento, da desencarnação de Dona Elisa, e que Desidério, junto dela, bastante obcecado pela afinidade que eles então criaram, e também por outros tantos sentimentos, especialmente um sentimento de vingança, que ainda o tomava. Nós acompanhamos então o trabalho dos amigos do plano maior, na separação, no convencimento, no esclarecimento de Desidério, na condução de Elisa, e vemos depois aqui também Evelina envolvendo Caio, o genro de Elisa, durante o seu sepultamento, fazendo com que despertasse na consciência dele e também no coração novas ideias e novos sentimentos com relação a Vera, que era então a sua noiva, para que ele então desse a ela uma segurança afetiva através do casamento, para que conseguisse depois administrar o patrimônio. E isso trouxe, sem dúvida, um resultado muito positivo, né? Porque ele realmente percebeu essa influência, percebeu no sentido de aceitou, né? Assimilou essa influência, essas novas ideias, e ele tomou novas decisões, se mostrando como um homem transformado naquele momento, que ele estava ali no cemitério, né, nós lembramos, e aí então isolado, ficava ali refletindo sobre a vida dele, né, sobre a culpa que ele trazia, sobre o futuro que ele desejava. Então, a conclusão foi exatamente essa, de ter um resultado positivo para eles, né? Mas aqui então, capítulo 26, E a Vida Continua. O matrimônio de Caio e Vera trouxe a Ernesto e Evelina nova fonte de incentivo ao trabalho. Túlio, algo melhor ante as promessas de futura assistência por parte daquela a quem amava tanto, concordou em matricular-se voluntariamente no Instituto de Serviço para a Reencarnação, internando-se de pronto num dos gabinetes de restringimento, entregando-se aos aprestos necessários. Então aqui Túlio, que era o antigo afeto de Evelina, saindo então daquela monoideia que ele tinha de querer reconquistar, né, aquela que era, né, a sua grande paixão, começava a se preparar para uma reencarnação, vindo aqui exatamente como o primeiro filho do casal Caio e Vera. E nós vamos aqui acompanhar o planejamento reencarnatório desse espírito junto a esse casal, lembrando que Caio, né, tinha assassinado Túlio lá na juventude, exatamente para ficar com Evelina. Então, portanto, nós tínhamos ali uma relação entre vítima e algoz dentro da nossa visão aqui, né, simplista, claro. E aí então se juntaria, né, formaria então essa nova família. E aí nós já começamos a perceber também, né, quantas e quantas relações dessa forma acontecem, trazendo débitos do passado e espíritos se reencontrando no presente, trazendo então, né, sentimentos e impressões bastante negativas, mas que elas então, pelo planejamento, passariam a se diluir, a se dissipar com essa nova relação. Aqui numa nota de rodapé, Instituto de Serviço para a Reencarnação, André Luiz informa então que é a organização no plano espiritual. Antecedendo, porém, a medida, certa noite em que Serpa se ausentara do lar, Serpa que Caio, né, foi levado à presença de Vera para familiarizar-se de algum modo com aquela que o receberia nos braços de mãe. Então, Túlio foi levado ao lar, que seria ali, né, a sua nova, onde estaria a sua nova família, mas exatamente ali de uma forma muito estratégica, Caio foi levado para conhecer Vera
sem que Caio estivesse, o Túlio, né, foi levado para conhecer Vera, sem que Caio estivesse na casa. Porque aí então, né, viria toda aquela lembrança, provocaria um grande desequilíbrio. Então ele passaria a conhecer Vera. E aqui nós vamos ver um detalhe interessante, exatamente a relação de uma mãe com um filho, sendo que os dois não tinham qualquer vínculo no passado. Então Vera, estando casada com Caio, ela participaria desse processo de reencontro entre esses espíritos sem que tivesse diretamente uma relação com ele. Porque a relação é entre Túlio e Caio. Vera estaria ali apenas participando como colaboradora desse processo. Bom dia, Andréa. Ao vê-la na costura em sua casa de Vila Mariana, o moço de imediato simpatizou com ela. Viu-lhe o semblante meigo, os olhos serenos de criatura sofrida, as mãos ágeis na tarefa, e respirou-lhe encantado o ambiente tranquilo. Então é a diferença, né, do ambiente que estava sendo observado, que era uma nova casa, com uma nova mãe, digamos assim, sem nada que pudesse tumultuar esse primeiro contato, essa nova relação que se iniciaria então. Recomendou-lhe Evelina para que a abraçasse, nela venerando a protetora que o abençoaria por filho, em nome de Deus. Mancini não apenas se confiou ao amplexo carinhoso, como também lhe osculou a fronte enternecidamente. A filha de Ernesto não percebeu naquela manifestação afetiva, a filha de Ernesto que no caso, Vera, né, não percebeu aquela manifestação afetiva em sentido direto. No entanto, por alguns momentos, deixou que o cérebro divagasse feliz. Então ela, pensando como desejava obter um filhinho, pensou, quanto anelava ser mãe. Aguardava essa bênção do Todo-Poderoso que, de certo, não a esqueceria. Por outro lado, não ignorava que o esposo ansiava acolher um herdeiro para o futuro, e por isso, nos sonhos que entremostrava, desperta, rogava conscientemente a Deus um menino. Então aqui no caso, tanto ela agora começava a receber essa nova intuição sobre essa ideia nova, né, sobre um filho que viria, ao mesmo tempo que Caio também desejava um menino para que fosse o herdeiro do patrimônio que ele tinha herdado, já que a gente lembra, né, Ernesto, quando encarnado, construiu um bom patrimônio, deixou esse patrimônio como herança tanto para Elisa como para Vera. Elisa desencarnou e todo o patrimônio então vem agora sendo cuidado por Caio, né? Então ele agora se tornou ali o gestor desse patrimônio. E para isso então ele já pensava num garoto que viesse ali a gerenciar, dar continuidade nesses cuidados, né? Lembrando que a gente está aqui na década de 70 e aí, portanto, essa ideia, né, do homem como sendo o gestor era uma ideia patriarcal bastante forte naquela época, né? Então, claro que não vai pensar numa menina para cuidar dos negócios da família. Naquela época se pensava num homem, né, dos cuidados da família. À medida que as doces prefigurações da maternidade se esboçavam no imo da alma, sintonizava mais intensamente com Túlio, na mesma onda de esperança e regozijo, ambos experimentando o santo prelúdio de inenarráveis alegrias. Ao separar-se dela às despedidas, formulou ele a pergunta esperada: quem lhe seria o genitor? A quem chamaria por pai? Evelina, porém, deu-se pressa em explicar que o dono da casa se achava distante e que ele, Mancini, o conheceria em momento oportuno. Na base da verdade prometida, Túlio renasceria de Caio Serpa, absolutamente magnetizado pelo devotamento materno, a fim de se reaproximar do antigo adversário e metamorfosear ressentimento em amor pela terapêutica do esquecimento. Então aqui a gente já vê o projeto, né, fazendo com que Caio se mantivesse distante de Túlio tanto quanto possível, para deixar para a última hora mesmo que isso acontecesse. Nessa última hora a gente vai entender aqui durante a própria gestação,
porque do contrário nós teríamos ali um grande desequilíbrio que acabaria então atrapalhando esse planejamento de reencontro entre esses espíritos. Então, nesse caso, Vera, um espírito novo que entra na vida de Túlio, ambos sendo muito bem envolvidos e inspirados, criando ali um novo sentimento, né, um sentimento de amor recíproco, um sentimento de grande carinho, e aí então Vera se colocaria como sendo exatamente aquela que ajudaria na reaproximação de ambos. Então isso em nome do amor, porque ela não tinha até então qualquer compreensão sobre a realidade desses dois espíritos. Então ela faria a ligação entre os dois, colocando o amor pelo marido e ao mesmo tempo o amor pelo filho e fazendo com que os dois se aproximassem. Então já começamos até a imaginar, porque essas histórias, né, que a gente vê da relação familiar, em que o espírito tem afinidade com um, mas tem uma grande dificuldade para se relacionar com o outro, isso é algo muito comum no nosso cotidiano, inclusive dentro das nossas próprias famílias. Então a gente começa a perceber exatamente ali a ligação, em que certamente nós temos aqueles que são as antipatias do passado que se aproximam aqui durante as nossas relações do presente, mas ao mesmo tempo também simpatias surgem, simpatias novas, como o caso de Túlio e Vera, e simpatias antigas de espíritos que se juntam. Porque se nós colocássemos apenas inimigos entre si, certamente nós teríamos ali, né, uma nova guerra que se implantaria nessa nova relação agora, sem qualquer produtividade. Então precisaria ter ali um contraponto, né, um elemento novo para contrabalancear essa nova relação. O Brás colocou, né, por isso vem o apagão da memória, né? Será como esse procedimento? Começa por aí, né, Brás? Então a gente vê que, nesse caso, Túlio se encontra bastante lúcido, já transformado e disposto para essa nova reencarnação. Mas nesse caso, o esquecimento virá exatamente do processo do início da chegada dele aqui no mundo físico. Então, o restringimento, ou esquecimento do passado. Mas, como a gente lembra sempre, né, você se esquece dos fatos, mas você guarda impressões. Essas impressões podem ser bastante profundas ou bastante superficiais, e, portanto, bastante vivas. Né? Então, cada espírito tem ali um grau de percepção dessas impressões. Inclusive, nós temos espíritos que não apenas guardam impressões, mas guardam também lembranças do passado. E aí são aqueles casos, né, de pessoas que se lembram de suas existências anteriores, trazendo ali medos, trazendo alegrias, trazendo simpatias e antipatias por um ou por outro espírito. Um exemplo claro disso que a gente vê é o livro, é a história da própria Dona Ivone do Amaral Pereira. Né? Quando ela reencarna, ela vê naquela família um grupo de estranhos, porque para ela a verdadeira família eram exatamente os espíritos que a acompanhavam ali, como sendo ali amigos espirituais, que faziam parte da sua história anterior. E ela tinha essa lembrança viva, inclusive trazendo muitos conflitos para ela durante a sua infância e durante a sua juventude. Porque ela era um espírito que ela se sentia absolutamente desgostosa com a vida. Por ter sido um espírito que tinha vivenciado o suicídio como sendo ali o processo de desencarnação, não tendo ali qualquer outra pessoa, tanto que ela dizia, né, vocês não são minha família, a minha família é outra, causando ali até um mal-estar na relação que ela tinha. Né? Então, do porquê alguns espíritos terem essa memória mais aflorada e outros terem ali, né, o esquecimento muito mais presente. Aí nós desconhecemos, exatamente porque aí tem a necessidade de cada um. Então, até mesmo nesse processo, né, de restringimento e de esquecimento, existe ali, digamos assim, se fosse uma medicação que os espíritos tomassem, que nós tomássemos, para participar desse esquecimento, eu acho que cada espírito recebe uma dose certa desse medicamento, para ter o maior ou menor esquecimento. Né? Então, acreditamos, né, que feliz do espírito, na condição de provas e expiações em que nós estamos, que tem um esquecimento completo, que aí sim ele tem liberdade total para recomeçar a sua nova trajetória. Né? Mas, enfim, cada espírito, então, ali tem ali a sua dose desse esquecimento e também ali de percepção dessas impressões. Então, por isso, colocado aqui embaixo que a gente viu, né? Na base da verdade prometida, Túlio renasceria de Caio Serpa, absolutamente magnetizado pelo devotamento da mãe. Aqui, então, é o
o efeito simpático que o ajudaria aqui nessa nova existência, a fim de se reaproximar do antigo adversário e metamorfosear ressentimento em amor pela terapêutica do esquecimento. E aqui agora vem exatamente a proposta reencarnatória dele, que é essa reaproximação com Caio. Então, devotamento materno por um lado, a reaproximação com o adversário do outro. Aí, claro, né, que existe o planejamento e existe a execução, mas o resultado vai depender exatamente da experiência vivenciada por cada um deles. Porque da mesma forma que Caio pode não aceitar o filho por ver nele um inimigo, como o próprio Túlio também pode ver no pai a lembrança daquele inimigo. Mas a ideia é fazer com que todos eles se reharmonizem nesse processo. Né? Então, quer dizer, o planejamento vem para dar certo. Se ele vai dar certo, vai depender exatamente da forma como cada espírito vai ele abraçar essa nova experiência. Ante as realizações em processo, o tempo para Fantine e a companheira jazia completo de obrigações agradáveis e belas. Auxílio constante a Mancini, Caio e Vera na formação do novo porvir, o amparo infatigável a Elise e Desidério, convenientemente hospitalizados. Então aqui, André Luiz, quando ele coloca para nós, né? Ante as realizações em processo, o tempo para Fantine e companheira jazia repleto de obrigações agradáveis e belas. A pergunta é, né, quais seriam essas obrigações? Claro que André Luiz não vai detalhar aqui, porque não é o caso, né? Mas a gente pode imaginar, né, idas e vindas, encontro com reuniões, novos aprendizados, preparativos para a implantação desses projetos que estavam ali em desenvolvimento, né? Tantas e tantas atividades, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso a gente vê, né, que as ocupações dos espíritos são absolutamente intensas quando eles estão efetivamente comprometidos com uma tarefa. Então, quanto mais envolvidos no trabalho, maiores são as atividades. Mas o que a gente percebe é que tanto Fantine, no caso aqui, tanto Ernesto como Evelina, por serem dois espíritos que desencarnaram em condições positivas, em condições bastante favoráveis, né, em comparação com outros que desencarnam com grandes desequilíbrios, eles podiam então desfrutar desse momento de suas existências, trabalhando em benefício do grupo todo, grupo esse com o qual eles estão envolvidos, mas ao mesmo tempo tendo merecimento para que pudessem também se desenvolver e se fortalecerem. Bom dia, Mano. Ernesto, renovado pelo sofrimento, como que remoçara, enquanto que Evelina, modificada pelas novas experiências, parecia haver amadurecido, qual se os dois houvessem combinado operar um reajuste da forma, com vistas à harmonização em nível de idade semelhante de um para com o outro. Comungavam as mesmas ideias, partilhavam os mesmos serviços. Então aqui interessante, né, porque Evelina, quando ela desencarnou, ela tinha a idade biológica de Vera, da filha de Ernesto. Portanto, biologicamente, e na aparência que eles levavam no plano espiritual, já que o espírito, quando desencarna, ele leva, né, a imagem que ele traz de si mesmo durante a sua existência reencarnatória, então ele era um idoso com idade para ser o pai de Evelina. Porém, no plano espiritual, os espíritos começam a se desprender dessas imagens, dessas impressões do plano físico e começam a passar por esse processo de transformação, em que a nova condição mental vai plasmar, então, no perispírito de cada um as impressões que eles, então, a nova forma como eles se identificam. Ernesto, então, foi se renovando pelo sofrimento e foi tendo uma aparência mais remoçada, ou seja, mais jovem, enquanto que Evelina, que era uma jovem, pela experiência, pelo novo entendimento que ela tinha, passou então a se tornar mais madura. E foi, como colocou André Luiz aqui, como se os dois tivessem combinado, né? Aqui não houve essa combinação, mas como se eles tivessem combinado de estarem, pelo menos na aparência, agora no plano físico, com a idade compatível um com o outro. Até porque eles estavam ali vinculados afetivamente, né? Então,
passaram por essa mudança. Então todas essas transformações que nós vamos encontrando vêm exatamente como resultado da mudança do padrão mental de cada um. Então aquele indivíduo que desencarna com uma idade avançada, né, na chamada decrepitude, né, trazendo ali sequelas, né, do cansaço físico, das doenças que provocavam então a desencarnação, conforme o espírito se adapta ao plano espiritual e começa a passar por esse processo de transformação, assimilando a sua realidade espiritual e se desprendendo das impressões do plano físico, o seu perispírito também começa a se transformar. Então, não raras vezes nós encontramos esses depoimentos de espíritos que se remoçam, espíritos que se tornam mais joviais, mais saudáveis, exatamente como resultado da transformação mental. Fisicamente também é possível observarmos isso. Aquelas pessoas que trazem ali um espírito mais jovem, ideias mais joviais, fazem com que isso também se reflita no corpo físico, trazendo ali aquele corpo mais saudável, aquela aparência mais ativa, né? Só que a matéria, naturalmente, é muito mais difícil de se transformar. Enquanto que outras pessoas, né, que passam ali por grandes dificuldades na vida, vão também manifestando fisicamente esse cansaço. E aí pessoas com 50, com 60 anos, parecem ter 10 anos mais velhas, serem 10 anos mais velhas do que realmente são. Então o corpo físico também vai mostrando o estado do espírito, né? Claro que respeitando as leis biológicas, mas isso é bastante notório para todos nós. Mas espiritualmente isso acontece de uma forma muito mais clara, muito mais gritante, exatamente porque é o estado mental que mobiliza ali os fluidos, né? E consequentemente vai também promovendo transformações no perispírito. Isso acontece, né? Tem duas situações também que vale a pena lembrar, né? Isso acontece naturalmente pela própria transformação que o espírito vai vivenciando com as novas experiências, como isso acontece também de uma forma terapêutica. Quando aqueles espíritos, então, né, quando desencarnam e trazem ali, né, todas as deformidades no perispírito, e deformidades a gente pode colocar em vários sentidos, né? Deformidades no sentido de um envelhecimento muito grave, de sequelas, de doenças que vivenciavam, de deficiências que acabam levando. Então, também terapeuticamente, os espíritos ajudam nessa transformação mental para a regeneração perispiritual. Então, a gente viu também ali quantos e quantos resgates André Luiz relata para nós de espíritos que são acolhidos com grandes, mas grandes deformidades. Isso tudo devido à perturbação mental que eles vivenciaram no plano espiritual, no plano físico e também no plano espiritual. Então acontece essa transformação terapêutica e depois acontece também essa própria transformação natural, como foi o caso dos dois que nós acompanhamos aqui. Então, bem interessante a gente conhecer o potencial da mente, né, no plano espiritual, no que diz respeito a essas mudanças nas características do perispírito de cada um. Vamos lá. Impressionado com aquela conciliação gradativa, a surgir mecanicamente da associação sempre mais ampla e mais íntima dos dois, na obra da própria edificação espiritual, Ernesto procurou o instrutor Ribas, inquirindo respeitoso se lhe seria possível conhecer o passado, sem mais delongas, reavendo a memória de outras existências, ao que o mentor informou sensato. Então aqui começa também a surgir algo curioso, né? E para nós espíritas isso vai ser quase que algo automático. Chegar no plano espiritual e já querer mexer nos nossos livros, né? Que tem ali os registros de existências anteriores. Eu queria saber por que aconteceu aquilo no passado, queria saber como foi a minha personalidade no passado e tudo mais, né? E Ernesto aqui não foi diferente, né? O Brás colocou, né, o desconhecimento da vida no além é um grande prejuízo para o terráqueo. Pois é, Brás, e é verdade, né? Por isso que a doutrina espírita tem esse papel transformador do nosso mundo, fazendo com que nós nos conscientizemos dessa realidade espiritual para que isso possa transformar a nossa vivência aqui no plano físico. Quando nós não temos essa consciência, a nossa vida acaba ficando exatamente isso que nós vemos no dia a dia. É esse caos, é essa ansiedade,
essa expectativa, esse medo, né? Nós vivemos de uma forma desequilibrada exatamente por não termos essa nossa compreensão. Então, o mundo de regeneração traz exatamente essa proposta de fazermos com que nós, tendo esse entendimento, tenhamos uma vida muito mais equilibrada, saudável e bem direcionada aqui no plano físico, né? Então aqui Ernesto, ele pergunta ao irmão Ribas se é possível ele conhecer o passado, saber exatamente, né, do porquê das intrigas, porquê dos caminhos que cada um percorreu dentro desse grupo que ele estava vivenciando, né? Mas especialmente conhecendo a sua própria existência. E o mentor então informou o sensato. Não, Fantini, desaconselhável a providência, conquanto possível, ou seja, sim, é possível, mas não é aconselhável isso agora. Você e Evelina estão abraçando longa empresa de serviço no nosso plano. Terão muitos problemas a resolver, muito trabalho a realizar. Desidério, Elisa, Amâncio, Brígida, Caio, Vera, Túlio, Evelina e você formam uma equipe de corações comprometidos uns com os outros perante as leis de Deus há muitos séculos. Todos reciprocamente enlaçados no clima da aprovação, lembrando elementos químicos em cadinho fervente para o acrisolamento indispensável. Outros componentes do grupo chegarão com o tempo, para a vitória geral sobre os alicerces do amor que ainda vem muito ao longe. Integramos, eu também com vocês, uma grande família. E num sorriso amistoso, somos aqui milhares de criaturas nas mesmas condições, trabalhando e batalhando por nossa redenção, começando pelo aperfeiçoamento de nós mesmos nos recessos do mundo individual. Então aqui, antes de continuarmos, né, é colocado aqui pelo irmão Ribas que mexer no passado traria lembranças que não seriam produtivas nesse momento. Então, até mesmo quando nós falamos aqui sobre as terapias de regressão de memória, o próprio nome terapia, ela tem como objetivo auxiliar, né, no tratamento, auxiliar no restabelecimento da saúde de diversas formas para um indivíduo, para um paciente. No caso aqui, terapia de regressão de memória, ela tem o objetivo de fazer com que, se encontrando, se deparando com determinado ponto da sua própria história, aquela pessoa consiga romper aquela barreira, consiga alcançar o equilíbrio que vem precisando. Então, isso só é recomendável para fins terapêuticos. No plano espiritual, a ideia da curiosidade ela é muito viva para todos nós. Eu queria saber por saber. Porém, nem sempre nós estamos prontos para isso. E aí, então, você mexer no passado vai rever memórias, rever sentimentos, fazer com que aquilo que já foi alcançado em termos de equilíbrio sofra um atraso no seu desenvolvimento, porque aí então vem sentimentos de culpa, de medo, até mesmo de raiva, né, que muitas vezes tinham ali sido dissipados, mas acabam voltando porque foi tocado em algo do passado. E aqui o que o irmão Ribas coloca é: vocês terão muitas ocupações com esse trabalho todo que vem sendo elaborado. Então não convém atrapalhar tudo isso. Não se desviem do objetivo. Ou seja, né, tudo aquilo que precisar ser reavivado será no momento oportuno, quando for necessário. Do contrário, deixa o passado para lá. Claro que é bastante frustrante, né, porque nós criamos essa expectativa de querer lembrar por que isso aconteceu, por que as coisas são assim. Eu queria entender, muito mais para satisfazer essa nossa curiosidade. Mas para fins objetivos, nem sempre isso traz grandes benefícios. Basta a gente lembrar, por exemplo, a própria história de Emmanuel, quando então ele desenvolveu aquele projeto, né, certamente com uma equipe espiritual bastante competente, bastante experiente, para que ele pudesse resgatar quase 2.000 anos de memória. Para escrever há 2.000 anos, depois 50 anos depois Ave Cristo. Imaginemos um espírito sem o devido preparo para voltar no tempo durante tanto tempo para reencontrar lembranças que são tão marcantes,
tão impactantes na sua história. Então, no caso dele, teve ali um objetivo, né, de não terapêutico, mas no caso dele um objetivo de instrução para todos nós. Mas certamente ali também ele sentiu o efeito dessas lembranças. Por isso, então, um espírito com tanta experiência teve condições de fazer essa viagem no tempo. Mas, do contrário, se nós fizéssemos uma viagem como essa, quais seriam ali as experiências tão traumáticas que nós encontraríamos nesse processo? E ao nos depararmos com essas lembranças, qual seria o efeito sobre nós? Então, por isso, né, tudo muito bem elaborado, tudo muito bem planejado. E foi colocado para nós aqui também, bem interessante, né? Quando ele coloca aqui nesse ponto, outros componentes do grupo chegarão com o tempo para a vitória geral sobre os alicerces do amor que vem de muito longe. Integramos, eu também com vocês, uma grande família. Olha só que bacana, né? E aqui coloca também que todos desse grupo, todas essas personagens, formam uma equipe de corações comprometidos uns com os outros, né? Perante as leis de Deus há muitos séculos. Então são espíritos que não estão se encontrando agora. E aí então nós vamos sempre lembrar, né, que quando André Luiz traz para nós ali um determinado panorama do plano espiritual, é porque naquele momento aquela história nos interessa. Mas se voltarmos no tempo, o que fez com que todos esses espíritos se juntassem? Por exemplo, Amâncio matou Desidério para poder ficar com Brígida. Desidério era esposo de Brígida, e Amâncio, então, cometeu o assassinato. Por que havia essa disputa entre os dois por Brígida? Qual a história do passado que eles tinham que fez, né, com que eles se disputassem o amor dessa pessoa? Da mesma forma, Caio matou Túlio por causa de Vera, por causa de Evelina. Por que havia esse sentimento de competitividade entre eles? Isso surgiu do nada, surgiu agora? Pode ser que tenha surgido. Mas a gente percebe pelos vínculos que eles criaram que são espíritos comprometidos com o passado. E mais interessante agora, Caio será o pai de Túlio. Dois espíritos que foram então vítima e algoz nessa mesma existência, ali no caso de Caio, né, que foi durante a juventude isso, e aí nós vamos encontrar que esses espíritos, se de repente tivessem ali seguido trajetórias diferentes, não precisariam se reencontrar agora numa nova reencarnação. E é aí que nós vamos encontrar que espíritos que têm vínculo com o passado se reencontram agora, e espíritos que não tinham qualquer vínculo passam a ter pelas escolhas que fizeram. Se Túlio tivesse seguido outro caminho quando Evelina rompeu com ele e tivesse ficado com Caio, cada um seguia a sua própria história. Túlio seguiria outro caminho, reencontrando outro grupo. Caio reencontraria ali outro grupo também, cada um seguindo seu próprio caminho. Mas não, agora passaram a ter essa ligação. Então por isso a gente vê, né, as escolhas que são feitas no presente vão determinar exatamente ali o futuro de cada um. O Braz lembrou, né, no caso de Emmanuel, né, dizem que ele teve que fazer uma regressão espiritual no além para escrever assim. Não, sim, certamente que sim, né, Braz? Porque são histórias muito antigas e mesmo espíritos assim com tamanha experiência, como é o caso de Emmanuel, nem todas as lembranças afloram assim simplesmente por vontade, né? Então, dos detalhes que ele lembrava, do ambiente, da história, de si mesmo, né? Então, tudo isso foi trabalhado para que esses detalhes fossem reavivados, né? Vamos em frente. Somos aqui milhares de criaturas nas mesmas condições, trabalhando e batalhando por nossa redenção, começando pelo aperfeiçoamento de nós mesmos, nos recessos do mundo individual. Na Terra, não formulamos ideia do volume de obrigações que nos espera depois da morte, né? Então comenta aqui Ernesto que nós não fazemos ideia de tudo aquilo que traz para nós de responsabilidades depois da morte. E então o irmão Ribas conclui, sem dúvida, toda construção nobre há de ser dirigida. Primeiro o projeto, em seguida a execução. No plano físico, idealiza-se a continuação da vida no mundo espiritual. No plano espiritual, idealiza-se a correção
o reajuste, a melhoria e o polimento dessa mesma vida no plano físico. Somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade tantas vezes quantas se fizerem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre conforme as leis do universo, até alcançarmos a perfeição, nosso destino comum. Aqui a perfeição, naturalmente, relativa à nossa condição de criaturas, né? Porque a perfeição absoluta, somente Deus. Mas o que é colocado para nós aqui por irmão Ribas, como aprendizado, então ele coloca que daqui do plano físico, a gente vai então vivendo a nossa vida pensando no que nós vamos encontrar no plano espiritual. E no plano espiritual, vai sendo feito então aqui, como ele coloca para nós, né? Vai então aprendizado, renovação, retificação e progresso. Então, para nós, que enquanto ainda somos criaturas, que precisamos da reencarnação, porque lembrando que a reencarnação é parte dessa lei que nos traz aqui para o plano físico, o plano material, exatamente para que nós possamos pôr em prática determinados projetos. Porque a vida no plano físico nos traz aqui condições mais efetivas para esse progresso. Quais condições seriam essas, né? A ligação material, ligação afetiva, a necessidade da vida compartilhada para a nossa própria sustentação. Então o plano físico traz para nós aqui condições específicas para determinados aprendizados. Então nós planejamos no plano físico para vivenciar aqui no plano material. Daqui do plano material, conforme as escolhas que nós fazemos, o plano físico então se torna para nós esse ambiente de renovação, de reconstrução. Então, na verdade, existe ali uma ligação, né, uma ligação recíproca, plano físico com plano espiritual, com determinados objetivos, e do plano espiritual para o plano físico, com outros objetivos. Mas tudo, então, ali no geral, sempre fazendo com que nós, então, cresçamos e progridamos, né, conforme as leis do universo. Isso quer dizer que, de futuro, talvez Evelina e eu venhamos a renascer entre os homens daqueles mesmos espíritos em cuja aproximação estamos colaborando. Quem sabe? Isso é mais que possível, por obviamente natural. Então é interessante que a gente vê que desse grupo todo, nesse momento, Ernesto e Evelina se tornam os amigos, né, os guias espirituais desse grupo todo. Enquanto que eles, então, ou estão reencarnados ou estão reencarnando. Mas o fato de nós termos ali a maioria estando reencarnada e eles dois do plano espiritual acompanhando essa relação, acompanhando, né, o desenvolvimento desse grupo todo, nós percebemos que estarem em planos diferentes não quer dizer que um esteja desvinculado do outro. Nós até acompanhamos, né, no Sexo e Destino, aquele nosso mentor espiritual, me esqueci o nome dele agora, eu acho que era o irmão Cláudio, o nome dele, eu acho, né? Mas ele ficou então do plano espiritual articulando toda a relação entre os espíritos que estavam se juntando em famílias, né? Preparando ali relações afetivas, vínculos familiares e tudo mais, porque ele, embora desencarnado e se apresentasse como o espírito mais esclarecido daquele grupo todo, foi ele o responsável pela desarmonia, pelo desequilíbrio de todo aquele grupo. Porque ele, quando jovem encarnado, era aquele jovem ambicioso, sensualista, ganancioso, que começou a envolver as pessoas, começou a criar tramas para que ele pudesse se beneficiar, fazendo com que todo aquele grupo se desviasse dos projetos originais das suas reencarnações em existências anteriores e sofressem muito. E ele teve, então, como compromisso, depois desse tempo todo, colocar todo mundo de volta nos devidos eixos, com muito trabalho e com muito auxílio. Mas ele, mesmo desencarnado, se colocando como sendo ali o guia desse grupo todo, ele estava diretamente ligado a eles. Aqui nesse caso, Ernesto e Evelina, estando desencarnados, ele coloca, quer dizer que talvez eles possam desencarnar no meio desse grupo todo? Parece muito natural. Já que se eles tiverem que desencarnar, já que se não, né?
no momento em que eles tiverem que desencarnar, é mais do que natural que eles reencarnem no meio dessas pessoas. Porque aí então seria a continuidade do próprio projeto evolutivo de todos, né? Todos estando juntos, trabalhando em benefício uns dos outros. Por isso ele coloca, né? Quem sabe, isso é mais que possível, por obviamente natural. Já que eles têm vínculos com aquele grupo, é natural que eles reencarnem entre esse grupo. E no caso deles reencarnando, outros espíritos assumiriam então o compromisso de orientação. Kardec fala muito sobre isso lá no Livro dos Espíritos. Ele fala então sobre anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, né? Então esses espíritos familiares estão próximos, como desencarnados, ajudando aquele grupo, enquanto eles estão ali tendo a possibilidade de ajudar. No momento em que eles começarem então a planejar a própria reencarnação, outros espíritos assumirão esse papel de orientar esse grupo todo, incluindo esses novos que reencarnaram. Bom, o orientador ainda não havia articulado o esclarecimento de todo, quando Ernesto aventou tímido qual jovem que estivesse abrindo o coração diante da autoridade paternal. Instrutor Ribas, Evelina e eu temos refletido. Fantini, receoso, não conseguiu terminar o enunciado. Foi o próprio Ribas que lhe completou a exposição, carregando as palavras de bom humor. Já sabemos, Fantini, vocês dois pensam num casamento compreensível e digno, conscientes agora da imensa obra de transformação e burilamento que estão dirigindo por muito tempo no grupo espiritual a que se vinculam. O senhor vê algum impedimento? Absolutamente nenhum, de vez que tanto Elisa quanto Caio já dispensaram vocês de qualquer compromisso afetivo. Então aqui a gente vai lembrar, né, que Fantini, Ernesto, era casado com Elisa. Ele desencarnou, Elisa recém-desencarnada, agora cada um seguindo o seu próprio caminho, embora estivessem ainda vinculados na história um do outro. Evelina era casada com Caio. Evelina desencarnou, Caio agora assume uma nova relação com Vera. Então, embora estivessem vinculados um com o outro, cada um segue um caminho diferente. Ernesto e Evelina, agora no plano espiritual, os dois juntos, trabalhando em benefício do grupo todo, começaram a se vincular afetivamente e desejam agora um casamento em existência futura. E aí então a resposta é: vocês estão absolutamente livres para fazer isso. Porque o vínculo, né, tem até aquela passagem clássica, né, que nós conhecemos, dos casamentos tradicionais, né, religiosos aqui no nosso mundo, vocês estão casados até que a morte os separe. Então, em termos de vínculos, de compromissos matrimoniais, a vida no mundo físico tem ali, né, assim como nós estudamos, né, sobre casamento e divórcio, isso são protocolos do mundo físico. Mas a relação afetiva entre ambos, ou os compromissos morais que juntam esses espíritos, esses sim podem continuar no plano físico, no plano espiritual, desculpem. Então, no caso de Ernesto e Evelina, ambos estavam casados aqui no mundo físico, desencarnaram, acabou aquele compromisso perante a sociedade. E afetivamente também, cada um seguiu o seu próprio caminho. Agora podem os dois livres escolherem o próprio destino. Por isso foi colocado, né? Absolutamente nenhum, de vez que tanto Elisa quanto Caio já dispensaram vocês de qualquer compromisso afetivo. Agora nós vamos encontrar, né, espíritos que desencarnam e levam ainda consigo, né, responsabilidades. Porque aí nós vamos ter aqueles vínculos formados pelo amor, e a gente vai lembrar, né, que o casamento entre dois espíritos, né, dentro daquela lição, o que Deus juntou, o homem não pode separar. Então, nesse caso, esse Deus juntou, a gente vai colocar, por exemplo, Deus coloca dois espíritos, um no caminho do outro, para que possam desenvolver sentimentos verdadeiros, e eles sim formam verdadeiras famílias espirituais e estão verdadeiramente vinculados entre si. Então, essa é a ideia que nós temos, né, no plano espiritual. E, por outro lado,
nós temos também vínculos de dois espíritos, por exemplo, que se lesionam profundamente, afetivamente e moralmente, e quando chegam no plano espiritual continuam vinculados para poder resolver essas questões, né, se reequilibrarem uns perante os outros por causa daquilo que provocaram entre si. Mas, de qualquer forma, nós encontramos aqui, então, dois espíritos vinculados afetivamente e livres para construírem sua própria história. Pelo menos por enquanto, né? Mas o que foi colocado para nós aqui, anteriormente, eles pensam num casamento compreensível e digno, conscientes agora da imensa obra de transformação e burilamento que estão dirigindo. Então, até esse momento, eles estão livres, mas caso surja alguma outra situação, de repente algum tem que ir antes do outro, seguir ali experiência diferente, mas por enquanto tudo está se construindo muito bem para eles dois. Fantine, acanhado, se dispunha a prosseguir, mas um auxiliar do Instituto veio chamá-lo com urgência para custodiar Evelina de viagem para a esfera física em ação de assistência à Vera, já em avançado processo de gravidez. Então aqui, né, foi chamado então, né, pedir ajuda, né, por irmão Ribas para colaborar ali com Evelina, né, que eu já estava acompanhando o final da gravidez de Vera, né. Aqui a gente vai perceber também algo interessante. Vera já estava no estágio final da gravidez. Nós vimos aqui a aproximação entre Túlio e Vera, ou seja, dois espíritos que estão se juntando pela primeira vez, pelo menos até onde a gente sabe aqui, na condição de mãe e de filho. E nós não vimos aqui, nesse planejamento reencarnatório, a aproximação entre Túlio e Caio. Portanto, deu a entender aqui para nós que Túlio entrou nesse processo de reencarnação sem ter consciência de que Caio seria seu pai. Então ele não saberia, não despertou nele nenhum sentimento de rebeldia, de revolta nesse processo, e que na verdade ele vai começar a sentir essas impressões durante o processo de gravidez. Então, com a mãe, o vínculo já estava se aprofundando. Com o pai, a gente pode imaginar, né? O pai, quando se aproximava para poder acariciar a mãe, para poder acariciar a barriga, enquanto o filho estava sendo gerado, será que esse espírito sentia a aproximação daquele que tinha sido o seu algoz no passado? Né? Então fica essa questão, porque não foi dito para nós aqui que, né, durante o planejamento, Caio tenha se aproximado de Túlio, ou Túlio tenha sido informado que ele seria seu pai. Bom dia, dona Miriam. Então, até então, aquela coisa assim, olha, vai ser uma surpresa. Você vai conhecer aquele que vai ser seu pai durante o processo de gestação, para evitar exatamente que haja qualquer tipo de desequilíbrio nesse processo. E aqui tem algo interessante também, quando a gente começa, porque aqui a gente poderia entrar num outro ponto que é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, sobre... a Miriam entrou agora que me fez lembrar também, né, no trabalho de evangelização que é feito em centros espíritas, nós temos também ali o trabalho com gestantes. E nesse caso de trabalho com gestantes, nós vamos trabalhar o entendimento da mãe e também do pai, no caso da família, né, como um todo, do casal como um todo, né, seja ele de que forma for esse casal, né, porque hoje nós temos essa diversidade de gênero, né, de casais que são homoafetivos, que adotam uma criança, que engravidam, no caso das mulheres, né? Mas de qualquer forma nós temos ali essa evangelização, que é essa conscientização desses espíritos durante o processo de gestação. Para que tanto aqueles, né, que estão gerando, como aqueles que acompanham essa gestação, estejam conscientes do que é exatamente a gravidez. E aí então, quando nós falamos nesse processo, é importante a gente lembrar que esses espíritos que estão reencarnando, que estão ali passando pela gravidez, podem muitas vezes, dependendo das impressões que têm, daquilo que os espera, provocar o aborto espontâneo. A gente viu lá no Livro dos Espíritos que Kardec coloca
que tem espíritos que abortam, que nesse caso desistem desse processo pelo medo daquilo que vão vivenciar na experiência terrena. E esse medo, por exemplo, pode ser gerado na própria vinculação fluídica com a mãe ou com o pai, ou com aqueles que serão os seus, né, os responsáveis por esse processo. Então, nesse caso, por exemplo, imaginarmos que Túlio, nesse processo de reencarnação, começa a ter uma percepção de que Caio, aquele espírito que foi o seu inimigo, está se aproximando. Que tipo de sentimento isso gera nele? Qual é o grau de consciência que ele tem de que esse espírito está ali junto dele naquele momento? Então a gente vê, quando se fala sobre gestação, quantas e quantos são os temas ou subtemas que podem ser estudados para entendermos exatamente que esse processo biológico que nós vemos aqui do mundo físico não é tão simples quando nós imaginamos. Porque é tão automático, né, quando nós pegamos, por exemplo, a gestação, nós encontramos nos próprios animais. Né, numa fêmea de qualquer espécie de mamífero, de réptil, é uma gestação. E aí então nós transferimos isso para o universo humano e vemos também a gestação como um processo natural biológico. Mas quando nós começamos a olhar espiritualmente, nós vemos que a gestação por si só, biologicamente, é apenas um processo físico, um processo material. Mas o processo espiritual envolve consciência, envolve afetos, envolve energias. E aí então nós estamos absolutamente distantes do entendimento. A própria doutrina espírita traz para nós muito pouco sobre tudo isso. Tudo aquilo que a gente conclui sobre esse processo são deduções a partir dos estudos que nós fazemos e deduções que chegam para nós de uma forma indireta. Porque a gente vai pegando determinados temas e montando uma ideia em torno da gestação. Mas de uma forma clara, de uma forma objetiva, nós temos muito mais informações sobre a desencarnação do que a própria reencarnação. Porque olha quantos elementos, só nessa pequena especulação que a gente fez nesse tempo, quantas e quantas são as situações que podem surgir durante esse processo. Desde a preparação, lá onde nós temos o restringimento, onde nós temos o esquecimento do passado, o planejamento reencarnatório, até a chegada do espírito propriamente durante o nascimento, aqui no processo biológico. Quanta coisa nós temos para aprender ainda. Imaginemos aqueles espíritos que são especialistas, né, nesse processo de reencarnação, assim como nós temos aqueles espíritos no processo de desencarnação. E tantos outros processos que nós estamos aprendendo. Para finalizarmos então, nós vimos aqui que Caio e Túlio estavam inconscientes a princípio sobre a presença de um do outro na constituição dessa nova família. A única ligação direta que nós temos é a ligação espiritual entre Túlio e Vera, que vem desde a aproximação antes do início da gestação. E agora na própria gestação, em que essa relação entre mãe e filho começa a se estreitar cada vez mais afetivamente, e Caio começa agora a ter impressão também sobre o filho. E o filho sobre o pai, né? Juntamente ao pai. Despedindo-se, o mentor afirmou-lhe satisfeito: esteja tranquilo, Ernesto. Pensaremos no assunto. Nesse caso aqui, o assunto do casamento entre Ernesto e Evelina, né? Os dias de Fantine e da companheira rodavam em plenitude de serviço. Pouco a pouco percebiam quantos deveres precisavam aceitar para assegurarem um renascimento relativamente tranquilo a um espírito enfermo, qual Mancini, Túlio nesse caso, que requisitava cuidado incessante para que o aborto não repontasse em prejuízo geral. Então a gente viu aqui que o próprio André Luiz traz para nós que o aborto era uma situação que podia acontecer. Olha que interessante isso, né? Da mesma forma que nós vamos encontrar num planejamento reencarnatório de determinados espíritos que vão passar por experiências difíceis, que o suicídio, muitas vezes, é um elemento que é considerado. Embora o planejamento em si procure sempre fazer com que o espírito seja conduzido
para o sucesso daquele planejamento. Mas pode acontecer que o suicídio seja ali um item que pode acontecer. Da mesma forma que nessa gestação, o aborto pode acontecer. Exatamente pela relação antipática que existe entre esses dois espíritos. Curioso isso, né? Da gente perceber que, nesse caso, quando a gente fala sobre o processo de gestação, o aborto é um dos temas que deve ser analisado. Tanto o aborto espontâneo, quando nas circunstâncias em que o próprio espírito provoca essa circunstância, essa situação, como também naquela do aborto provocado, em que durante a gestação, tanto o pai como a mãe, sentindo a presença daquele espírito, pode optar por esse processo. Então o aborto se coloca como mais um tema de estudo para nós, que enquanto biologicamente, ou legalmente, ou moralmente nós analisamos pela perspectiva terrena, espiritualmente nós temos também outros elementos que vão sendo considerados. Mas muito bem, pessoal, fechando por aqui. Deixa eu ver mais aqui. Ele vai trazer um pouco mais aqui para nós, né, sobre algumas explicações sobre esse processo. Deixa eu ver aqui uma página. Rapidamente aqui, só para concluir esse ponto em especial. Observavam que em milhares de outros casos não cabiam preocupações assim tantas. Entidades acomodadas ao mundo carnal ajustavam-se ao processo reencarnatório, com a simplicidade da mão quando se adapta a uma luva. Noutras situações, as criaturas de regresso à esfera física dispunham de tanta elevação que a presença deles só por si não apenas estabelecia distância aos espíritos infelizes, como também bastava para propiciar sossego à mente materna. Então, alguns espíritos que reencarnam chegam aqui ao mundo físico com tanta naturalidade, por estarem adaptados já a essa ideia da reencarnação do mundo físico. Outros espíritos, pela elevação espiritual, tornam a gestação absolutamente tranquila, tanto para eles como para as mães, para os pais, para a família como um todo, moralmente, biologicamente e tudo mais. Mas Túlio, porém, não estava entre aquelas criaturas que tão somente tocam de leve as forças do espírito para se refestelarem, de modo quase absoluto nos prazeres e mecanismos do mundo físico, nem alcançar ainda a condição daquelas outras que simplesmente tocam na matéria grosseira, tão só buscando energia para se sustentarem, acima de tudo, nas operações, nas tarefas e operações do mundo espiritual. Nem pisava no início do monte de elevação, nem se atingira aos degraus mais altos. Era um homem de cultura e virtude medianas, com aguçada sensibilidade à mostra, em função de sua própria necessidade de burilamento, à vista de débitos contraídos em outras existências. Quaisquer choques no ambiente materno induziriam-no à irritabilidade e quaisquer dificuldades pequeninas impediriam-no a indisposições lamentáveis. Então a gente viu que o caso dele era aquele caso que tudo tinha que ser trabalhado com muito cuidado, acompanhado com muita atenção. Fazendo uma comparação, seria como se fosse aquela gravidez biológica que precisasse de cuidados. A mãe tomando medicamentos, fazendo ali o pré-natal o tempo todo, com repouso, com muito cuidado e tudo mais, porque é uma gravidez frágil. Aqui nesse caso, nós temos também um processo de reencarnação que é frágil pela própria condição moral do espírito. E para finalizarmos, certamente que se demorava em sono terapêutico no laborioso tratamento para a volta criteriosamente vigiada ao campo terrestre. Aqui, na arena dos homens, se dá sumariamente o nome de gravidez, como se gravidez, em definição tão rápida e simplista, fosse acontecimento insignificante e igual para todos os reencarnados, com repercussões análogas para as mães que os hospedam. Importa reconhecer, porém, que o sono terapêutico do espírito,
conjugado ao desenvolvimento fetal, se caracteriza por graus diversos e, por isso, nem sempre raia pela inconsciência total. Então a gente para por aqui, mas dá vontade de continuar, né? Porque essa ideia é tão interessante. Mas aqui então a gente vai vendo, né, que o bebê está para nascer, e aqui no próximo encontro então a gente vai acompanhar o nascimento de Túlio junto a Vera e Caio, felizes da vida por terem esse novo filho aqui junto deles, né? Então, encerrando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Mais uma vez a gente vê como estudar apenas a gestação, o processo de reencarnação, quantos elementos devem ser ali, quantas variáveis devem ser consideradas nesse processo. Porque, enquanto para nós, se você vai numa maternidade, por exemplo, chega hoje, agora, enquanto nós estamos estudando aqui, nas maternidades espalhadas pelo mundo, quantos e quantos espíritos estão chegando, quantas mães estão dando à luz, quantas famílias estão recebendo suas crianças. Mas espiritualmente, quantas situações diferentes nós vamos encontrar naquele processo aparentemente semelhante. Porque espiritualmente nós temos espíritos que estão se juntando, provas e expiações que iniciam para serem executadas, espíritos que chegam motivados, espíritos com medo, espíritos fugindo